Olá, oitavos anos! Todos bem? Todos preparados para mais uma aulinha de português? Então vamos começar? Essa semana o nosso conteúdo encontra-se em nossa apostila volume 1, nas páginas 11 e 37. Dando continuidade aos conteúdos que nós estávamos vendo sobre análise sintática, essa semana nós vamos conhecer dois outros termos que formam uma oração. São eles o aposto e o vocativo. E observem que eu destaquei para vocês, aposto e vocativo são termos acessórios. Como assim? Quando eu organizo uma oração, e eu sei que só é uma oração porque ela tem um verbo, ou seja, eu preciso ter elementos em torno do verbo para formar uma oração. Eu digo, chegou. Chegou é um verbo, indica uma ação. Tá, mas quem chegou? De onde chegou? Para que chegou? Com quem chegou? Só o verbo em si, ele não indica pra gente uma informação. Ele indica uma ação, mas não uma informação. Então eu digo, Carla chegou para a festa. Eu tenho em torno do verbo o meu sujeito, Carla, e o meu predicado que se organizou em torno do verbo, chegou para a festa. Então eu tenho dois termos essenciais para organizar a oração, sujeito e predicado. Alguns outros elementos aparecem juntando-se a uma oração para acrescentar algo a mais. Por isso que são chamados de termos acessórios. Por exemplo, eu vou me arrumar para sair. Eu sei que tem coisas que eu preciso colocar sobre mim, que eu preciso utilizar, que é básico. Eu preciso de ter uma roupa que cubra o meu corpo e eu preciso de ter sapatos que cubram os meus pés. Esses são os elementos básicos para que eu possa sair. Entretanto, eu posso incrementar o meu visual. Então, eu coloco um brinco, um cordão, uma pulseira, uma presilha no cabelo, passo um batom, faço uma maquiagem diferente. Esses elementos se tornam acessórios. Eles estão ali para dar uma informação a mais, para definir como eu me visto, como eu gosto de me apresentar. Por isso que são chamados de termos acessórios. E o oposto e o vocativo vão funcionar dessa forma. Eles aparecem em uma oração, acrescentando alguns elementos a mais. Não são necessários. Por isso, acrescentam. Por isso estão ali como acessórios, para assessorar outros elementos. Vamos ver como funciona o aposto. O aposto ele exerce uma função junto a um substantivo. Na verdade, ele pode apresentar três funções diferentes. Ele pode explicar, enumerar ou especificar. Por isso, eu terei três tipos de aposto. O aposto explicativo, que funciona explicando um substantivo. Olha só essa oração. Jonas, o músico, chegou. Se eu dissesse para vocês, gente, Jonas chegou. Mas quem é o Jonas? Eu não conheço o Jonas. Então, o que eu faço? Eu explico para vocês quem é o Jonas. Jonas, o músico, chegou. Então, o músico funcionou como um elemento que acrescentou uma explicação ao meu substantivo Jonas. Ok? No segundo caso de aposto, eu tenho chamado aposto enumerativo. Tenho 3 amigas. Quem são elas? Como se chamam? Então, agora eu vou enumerar para vocês quem são as minhas amigas. Tenho 3 amigas. Ana, Jane e Fabiana. São as 3 amigas que eu tenho. Então, Ana, Jane e Fabiana funcionam como aposto do meu substantivo amigas. Ok? Aposto especificativo. A cantora Anitta é carioca. Se eu dissesse para vocês, a cantora é carioca. Que cantora? Como ela se chama? Não é uma cantora qualquer. Eu estou especificando. A cantora Anitta é carioca. Então, nesse caso, Anitta é um elemento especificador do meu substantivo cantora. Dessa forma, o aposto, como ele apareceu aqui pra gente, ele funciona acrescentando informações, mostrando para vocês que, se eu retirasse, vocês até entenderiam a oração, mas falta alguma coisa. A cantora é carioca. Eu sei que alguém que é cantora é de nacionalidade carioca. Tá, mas quem é a cantora? Então, eu quero acrescentar algo a mais. Então, o aposto ele é um termo acessório que acrescenta informações ao nosso substantivo. Deu para entender?
Outra coisa que eu preciso destacar. Se vocês não tinham observado ainda, observem que o aposto explicativo ele aparece marcado por 2 vírgulas. Ou seja, a explicação sobre quem é Jonas está marcado por 2 vírgulas. Essa é uma característica do aposto explicativo. O aposto enumerativo, ele também faz uso da vírgula para separar os elementos que são enumerados. E esses elementos enumerados aparecem sempre após 2 pontos. Por isso que é chamado de enumerativo. Ele vai enumerar os elementos que vão ser explicados. O aposto especificativo, ele é o único que não apresenta pontuação em sua estrutura. Deu para entender? Então, guardando, eu vou utilizar vírgula para marcar o aposto explicativo. Vou utilizar a vírgula para separar os elementos que enumeram o aposto enumerativo. E eu não uso vírgula para marcar o aposto especificativo. Certo? O nosso próximo termo acessório é o vocativo. Como o próprio nome já diz, evocar, chamar. Ele marca pra gente a pessoa a quem eu me refiro. Por isso que ele é uma espécie de chamamento. Quando eu digo, ei, 8º anos, vamos, abram os cadernos. Ei, 8º anos. Se eu dissesse só, ei, abram os cadernos, estou falando para quem, afinal de contas? Mas quando eu digo, ei, 8º anos, eu direcionei a pessoa ou as pessoas ou o grupo para quem eu quero contar, falar, dar uma informação. Então, nesse caso, 8º anos funciona para mim como vocativo. Observem aqui que eu peguei a mesma oração. Juca, venha aqui. Entretanto, eu alterei a ordem. Eu coloquei, Juca, venha aqui. Venha aqui, Juca. Ei, Juca, venha aqui. A oração é a mesma, a informação é a mesma. Apenas mudamos a ordem dos elementos que compõem essa oração. Entretanto, um detalhe precisa ser destacado. Independente de onde aparece o Juca, que é o meu vocativo, eu utilizei vírgulas. Olha só, Juca, venha aqui. Juca está no começo da oração. Logo após Juca, eu usei uma vírgula para marcar o meu vocativo. No segundo caso, venha aqui, Juca. Juca apareceu no final da oração. Entretanto, antes de marcar o meu vocativo, eu também usei uma vírgula para assinalar que depois eu iria identificar a pessoa com quem eu estou falando. E aqui, ei, Juca, venha aqui. Eu utilizei 2 vírgulas porque Juca aparece no meio da oração. Deu para entender, pessoal? Significa que todo vocativo é marcado por vírgulas. Basicamente, eu tenho que lembrar que se eu estou identificando a pessoa com quem eu estou falando ou o grupo de pessoas com quem eu estou falando, eu estou utilizando vocativos. Se eu estou explicando ou dando informações a mais, eu estou usando um aposto. Deu para entender? Dúvidas? Se tiver dúvidas, manda pra gente lá que eu estou pronta para tirar. O nosso conteúdo dessa semana é basicamente isso aqui. A diferença entre aposto e vocativo.